Tá, então na região da Serra Norte, então volta um pouquinho. A gente tem uma intercalação das rochas vulcânicas mórficas, né, com as bifes acinzentadas. Essas bifes acinzentadas, elas apresentam alguns níveis enriquecidos, sendo eles em siderita, que ocorre na forma de brechas, em alguns setores, e também alguns níveis enriquecidos no mineral que a gente classificou como granalina. Tanto as bifes, na verdade, as rochas vulcânicas márficas, elas são sobrepostas por alteração sericítica e alteração clorítica, que por sua vez são sobrepostas por alteração rica em hematita e também uma silicificação que também altera, na verdade, se sobrepõe em alguns níveis das bifes. Aqui apenas uma visão da bife, na verdade é um mineral muito fino e difícil de ver. No depósito N4WS, que é um dia de realização 100%, a gente tem a ocorrência de intercalação das rochas sulfúricas márficas com os jascônicos, e a mineralização ocorre na forma de brechas hospedadas dominantemente nas rochas sulfúricas márficas e ao longo do contato com o jasperito. A gente consegue observar que as rochas vulcânicas, elas apresentam uma variação em zonas de alteração, sendo a certificação mais distal em relação à mineralização, e à medida que a gente adentra essas zonas fechadas, mineralizadas, a alteração clorítica domina. Porém, a precipitação do sulfeto está atrelada ao desenvolvimento da alteração carbonática, predominantemente composta por calcita e anquimosita. Aqui alguns detalhes da alteração das seções de espíritos, como a superfície regolítica, e aqui a seção das rochas vulcânicas, já com certo grau de alteração específica. No GT57, que é o que a gente chama de ponto do vulcão, né, que é um depósito que basicamente a gente só encontra as unidades vulcânicas márficas e uma rocha fragmentada, que aqui está sendo descrita como ionoclastia, uma vez que a matriz dessa rocha não é rica in vitro, e você tem a ocorrência dos litoclastos do próprio basalto andesítico, das rochas márficas, dentro desse compondo a matriz dessa rocha. Aqui a gente consegue ver que essas, geralmente a gente consegue perceber ainda as feições primárias, né, da rocha vulcânica márfica, sendo representada pelas amígdalas, né, agora que a gente descobre calcita e compostos de clorita, e em alguns setores dessa unidade fragmentada, a gente consegue observar apenas alguns níveis um pouco mais enriquecidos em Church, mas de alguns fitoclastos de Church, né? A gente consegue observar a ocorrência de clorita, uma esfalerita que não está relacionada à alteração hidrotermal das zonas metálicas mineralizadas, e o fibólite. Agora, vendo mais em detalhe quais são os paradigmas de cada uma dessas subdivisão, a alteração sericítica é dominantemente representada pela sericita e lignita, mas também pela zeólica, uma esfalerita, uma primeira geração de esfalerites, e também a esmertita classificada aqui como saponita. A alteração clorítica representada principalmente por clorita, apatita também, apesar de que ela ocorre apenas de forma local, do basalto andesítico, pedonte também por milímetro do marinho. Aqui a gente consegue ver como que essa clorita se dispõe, principalmente na matriz das rochas no GT57, e ela sempre ocorre sendo sobreposta por rodocrosita, seja na matriz ou em amígdalas, mais secundário por escapamento. Ok. A primeira alteração bifencílica a gente consegue observar principalmente nos fragmentos
do basalto andesítico, dos setores do basalto andesítico, na verdade, a gente consegue observar que a calcedônia ela ocorre bem preservada nesses setores, né? Tanto que ela ocorre por cima da clorita, atribuindo essa cor, herdando essa cor azulada da clorita, mas mantendo esse hábito ali. Aqui a alteração carbonática, que é, de fato, com qual a mineralização ocorre associada. A gente consegue vê-la principalmente nas rochas vulcânicas, e ela é composta dominantemente por anquerita e calcita, né, sendo a principal paragênese de minério composta por pegmatita, esfalerita, pirita e um pouco de calcopirita, assim como cobaltita também ocorre de forma bem, ocorre com inclusões na pegmatita. E que a gente consegue ver em mais detalhe para paragênese de minério. Essa esfalerita, que pode associar a zonas mineralizáveis, ela é uma esfalerita mais avermelhada, que é tipo daquela esfalerita que a gente observou, associada a alterações existentes, que ela tem uma cor mais mineralizada. Essa esfalerita, dominantemente, ela apresenta inclusões de calcopirita, cristais de piritas confirmados, bem geoblásticos, né? A gente consegue ver aqui com mais detalhe também as inclusões de galena associadas a esse fabricante. A alteração biotítica, na verdade, ela é muito restrita apenas ao final de um dos furos, ela ocorre sobrepondo a alteração clorítica. Mas ela é algo que não está sendo relacionado necessariamente ainda ao sistema VGMS, porque ela ocorre totalmente fora das zonas de mineralização e é muito local. E a alteração requimatita é sobreposta por uma segundo estágio de classificação, que ocorre somente restrita ao N1, sem necessariamente estar associado ao principal estágio de mineralização, apenas com alguns dos conteúdos pequenos de chalcopirita e pirita. Chegando aqui na litogioquímica do basalto andesítico, alguém quer falar alguma coisa em relação à primeira parte? Não? Ok. Chegando aqui na litogioquímica do basalto andesítico, a gente observou, na verdade, que botando, né, os dados de elementos traço mais imóveis, né, a gente observou que esse conjunto de rochas, que foram 12 amostras no total, eles se dividem em dois grupos nesses gráficos, esses principais elementos. Então, a gente conseguiu observar que a maioria dos elementos, eles se comportam de fato de forma mais imóvel, o que nos permitiu, então, utilizá-los para a classificação dessas rochas, em vez de utilizar aqueles diagramas classificatórios baseados em elementos maiores, CAS, e esses valores, eles são bem, essas classificações, elas são bem condizentes com a encontrada em literatura, essas rochas classificadas então como desse basáltico, e incidindo também de natureza de cálcio alcalino. Esses, esses retângulos aqui, eles representam também uma classificação que foi feita com base na quantificação dos níveis de alteração dessas rochas. Então, tem dois níveis de alteração que eles avaliam, principalmente a alteração silícica e a alteração clorítica, voltada a essas rochas associadas com depósitos VGMS. Então, realmente são quantificadores de alteração voltada para esses depósitos. E aí a gente identificou dois grandes grupos, onde essas amostras, de fato, elas condizem com aquele pequeno desvio dos elementos mais imóveis identificados. Aqui a gente tem os elementos
spidergrams para essas rochas. E aqui, nos diagramas de longo traço, a gente consegue observar o aquecimento dos elementos vivos em relação aos elementos HFSE, tais como césio, lítio, bário, tório, boro e potássio, e anomalias negativas de nióbio, estrôncio e titânio. Tem uma anomalia positiva de chumbo, que a gente vai discutir melhor depois. Já nos diagramas de elementos terras raras, a gente consegue observar um enriquecimento de elementos terras raras leves em relação aos elementos pesados e uma anomalia negativa de euro. Bom, a gente teve um modesto universo de amostragem para as formações hídricas andadas, mas no padrão geral a gente consegue observar que as IFES da Serra Norte e da Serra Sul, apesar de ser apenas uma amostra, né, em geral elas apresentam anomalias positivas de Europa e de ITRA, e algumas diferenças entre essa única amostra que está no Sul e os experimentos que está no Norte, né, que é marcado pelo enriquecimento das amostras da Sul e das terras leves, também uma anomalia negativa de aqui. E aqui esses diagramas, eles representam também uma contribuição baixa, né, porque assim, uma contribuição baixa de detritos, né, envolvidos na formação dessas amostras, uma vez que nossos valores aqui indicariam, por exemplo, os índices de significados e, portanto, uma contribuição de maior. Bom, chegando aqui na classificação dessas amostras, utilizando aqueles índices de alteração, lembrando que o índice AI, ele traz principalmente alteração estatística, ele traz principalmente alteração crítica. E esse diagrama, ele é separado em duas partes, sendo que aqui para cima é considerado alteração informal, e aqui ele representa em caso de alteração geogenética. E aqui a gente consegue ver tanto os vazados silíticos quanto as amostras de brechas mineralizadas vulcânicas, que não temos experiência, porque não se tem esse tipo de amostra. E a gente consegue ver aqui um enriquecimento, que na verdade é uma migração daquele conjuntinho de amostras, né, em direção ao vértice da alteração política, e também aqui essa única amostra que plota, né, na caixa de rochas mais preservadas, como o da CITO, mas provavelmente isso é apenas uma rocha um pouquinho mais rica em alteração cística, já que a gente tem ali no máximo, apesar de alguns valores de óleo elevados, a gente tem conteúdo de sílica no máximo 3,4%, então não seria assim. Ok. E aqui em relação às brechas mineralizadas, a gente consegue ver que elas se concentram principalmente no vértice da dolomita e da anquirita, que na verdade esse vértice aqui, ele representa a alteração carbonática dentro desse tipo de sistema. Para a gente conseguir observar como que esses índices e alguns outros que são utilizados para traçar as alterações dentro do exposto, a gente plotou, então, por profundidade esses índices, e a gente consegue observar uma relação, apesar de que alguns outliers, né, que geralmente a gente tem uma relação inversa entre o AI e o CPI quando eles atingem as regiões centralizadas, onde geralmente esse CPI ele aumenta em valores, no conteúdo, e aí ele geralmente diminui em valores. Mas eu falei right, gente. Ok. E aí a gente também tem os traços as razões de rubis de estrôncio e de bário estrôncio, assim como de Davi e Anticônio.
geralmente são razões associadas à destruição do glicose, né, e a sua incorporação em mica branca. Então, apesar dessa relação necessariamente consistente ao longo do furo, a gente consegue observar que esses valores, eles geralmente estão ali relacionados com os picos da alteração específica, então mantém uma certa correlação. Aqui a gente consegue também observar essa relação ao longo do furo. E que a gente teve alguns outros valores que foram incorporados a partir de dados anteriores a vários, dados da Universidade de 57, que a gente tem uma maior gama de resultados aqui. Então, algumas conclusões que a gente tirou desse primeiro artigo de transição, né, o caráter subalcalino, na verdade, o caráter cálcio-alcalino das rochas sulfúricas máficas, a formação do aberto, o óleo atribuído, né? Ele provavelmente deriva da acidosa cristal, que a gente conseguiu ver altos conteúdos de potássio, também de chumbo, bem como os padrões de espécies de serras raras. Então, a gente optou por uma interpretação que favorece o ambiente shift para também uma exposição da formação do apêndice. Bom, as soluções simples rodadas marcam, então, esse período de crise tectônica na bacia, né? E a gente consegue observar que tem uma certa variação de lithotipos rochosos entre esses depósitos, e essa variação poderia indicar algumas reações condições redox, variando de condições anóximas e filóxicas em direção à Serra Norte. O papel dos fluoralas hidrotermais nessa variação ecológica de geoquímica é evidenciado pelos níveis ricos de granalita, na variação dos tipos de Europa, e também pelas variações dos padrões de tensão da XR entre as picos da Serra Norte e da Serra Sul. As rochas, os padrões de alteração identificados nos depósitos da Serra Norte, eles apresentam um padrão típico que é esperado para os depósitos HMS em geral, e também o uso daqueles vetores proximais e distais também está bem compatível com o que é esperado na literatura. Então, a aplicação desses índices, né, eles se mostraram bem eficazes na caracterização das zonas mineralizadas, dentro das ações objetivos Stromsy. Porém, houve uma certa variação dos elementos da região de olho, que não apresentam necessariamente uma relação consistente com zonas mineralizadas e não mineralizadas. O que eles, de fato, fazem melhor é essa associação com o índice de alteração que traz para esse silicídio. Os depósitos aqui estudados, né, eles não se assemelham à clássica geometria esperada nos depósitos do HRS, como, por exemplo, o encontro, né, então, essas brechas, né, essas zonas de brechas, são tratadas como zonas de Stringer, na verdade, né, que são imediatamente sobrepostos pelos espectro maciço, que provavelmente nessa região foram garantidos. E aqui, esses depósitos não estão concluídos ao longo com dados reciclagem. Perguntas? Que o Brasil se distribui. Não? Não vou beber uma vinha, peraí. Pode continuar, Camila, depois a gente conversa. Tá. Aqui no artigo 2, ainda PEN, ainda fazendo a parte dos resultados dele, né?
E aqui ele vai cumprindo as geologias do depósito, de uma forma bem resumida, e elementos traços em sulfeto, sendo tipo e elementos maiores em magnetita. Para a magnetita, a gente selecionou 4 contextos geológicos, né, sendo o primeiro deles o andamento primário das formações interestrindadas, compostas com magnetita e chert, né, o jaspinito, da Serra Norte, então Serra Sul, Serra Norte, a ocorrência de algumas bifes estéreis ricas em magnetita, também na região do Serra Sul, e, claro, a magnetita das zonas mineralizadas que ocorrem hospedadas nas rochas vulcânicas, né? Isso não ocorreu, essa amostragem não ocorreu para os jaspinitos, porque a magnetita não se envolve ao longo do contato com ela dentro dos jaspinitos. E no caso dos sulfetos, a gente selecionou a perita dos folhetos carbonosos, né, e também as peritas e pivotitas que ocorrem nas zonas mobilizadas tanto nas zonas vulcânicas, ou das rochas vulcânicas, quanto dos jaspinitos. Então, no caso do magnetismo, a gente conseguiu identificar com base na questão estrutural, associação da genética, contexto geológico, 5 tipos de magnetita, sendo o tipo único, ocorrendo no andamento da Santa Serra Sul, né, sendo a magnetita única que ocorre ao longo do núcleo e a magnetita bem das rotas. Na Serra Norte, no Jaspinito, a magnetita 3, que ela ocorre de forma bem... são cristalzinhos, na verdade, bem pequenos, né? A magnetita 4, que ocorre nas bifes estéreis, né, ricas, com matriz rica em magnetita, também na Serra Sul. E a magnetita 5, que é a magnetita que ocorre nas zonas mineralizadas. Que a gente consegue ver apenas alguns tipos binários, né? Não pelos dados, a gente não conseguiu definir necessariamente uma correlação positiva ou negativa para a maioria desses elementos, né? Porém, a relação entre magnésio e sílica, a gente consegue sim observar um decréscimo grande na quantidade de tanto de sílica quanto de magnésio, quando a gente está trabalhando com a magnetita, né? Que é essa magnetita da borda das bifes. E aí também eu fiz uso das concentrações, né, médias dessas rochas para comparar os resultados esperados para os depósitos em contexto local. Então, essas concentrações aqui, elas são médias, assim como as coisas claras, então não é a média necessariamente. E a gente consegue observar que, no geral, a gente tem valores bem menores do que esperado, tanto para VHMS quanto para qualquer outros das médias que estão titânio, zinco, cromo, cobre, níquel. E aqui no diagrama ternário a gente consegue observar que tem uma distinção muito clara entre a magnetita 1 e a magnetita 5, são os que melhores se distinguem nesses gráficos, né, sendo a magnetita 5 mais difícil e a magnetita 1 que magnésio. Ao passo que as magnetitas da borda, o X-finito, ou até mesmo a magnetita das brechas, elas ocorrem entre esses dois sistemas. Tanto que isso já começou a dar mais outras. E, bom, alguns diagramas discriminantes foram utilizados para comparar esses dados, né? A gente consegue ver aqui que não foi bem esperado, né? Mas eu encontrei alguns trabalhos assim, interessantes que estavam trazendo justamente o que eu para uma discussão, né, em pauta, que realmente não cair tanto na prática de confiar plenamente nesses diagramas, né? Então, assim, eles podem sim nos dar uma
uma ideia de classificação, como, por exemplo, maior crescimento da magnetita, que foram associadas a elementos um pouco mais em 5, né, em geral, mas ainda assim elas não são concordantes com os diagramas tradicionais de Boy, etc. Então, eu fiz uma classificação, uma redução dos dados, na verdade, né, os principais, a gente vai para ver como que esses dados são explicados pelo PC. Bom, a gente consegue observar aqui, então, a distribuição desses dados, né, e que aqui a gente tem PC1 e PC2, né, esses eixos principais, e a gente consegue ver que a PC1, o comportamento dela é principalmente explicado pelos elementos de titânio, alumínio, cálcio, e PC2, o comportamento explicado por silício e magnésio. Aqui é a PC3, porém ela explica relativamente pouco dos dados, então a gente vai explicar com a PC20. Aqui a gente tem uma relação negativa entre esses dois, esses 4 elementos, né? Então a gente conseguiu interpretar disso inicialmente que a magnetita, que é os representados, era mais enriquecida nesses elementos, né? Sendo mais influenciada pelo alumínio e titânio, que provavelmente foram incorporados com mais facilidade nessa geração, e provavelmente cálcio e magnésio foram elementos que se mobilizaram para formar a alteração carbonática, ao qual essa paradigma é completamente associada. Aqui a gente tem as gerações de sulfetos, que têm sido interpretadas para a pirita, duas gerações, sendo a pirita associada a sulfetos dos carbonosos, e a pirita 2, a pirita das zonas mineralizadas nas zonas das baixas sulfetos. E no caso da pirrotita, a gente consegue identificar tanto nas rochas vulcânicas, baixas vulcânicas, quanto nas brechas formadas em xisquito. E aqui apenas um diagrama de concentração, né, de sólidos médios, em que a gente consegue observar que, em geral, essas amostras elas apresentam concentrações mais baixas de molibdênio e de lítio, e também de ouro, né, mas em compensação, em todas aquelas gerações associadas às rochas, as brechas mineralizadas, elas representam valores mais elevados, dizendo que não acontece o período das investimentos. Não. E aqui esses dados, eles ainda não foram trabalhados, são os dados sortificados que vai ser elaborado, né? Onde ele também vai incluir adjetivos depósitos, fábricas, e os dados de salvação de gênero, de nêutrons, bem como os estados de oxigênio e de tambor. E que de forma apenas representativa, se percebe como distribuição desses oxigênios de carbono significativos, e que a gente tem mais alto, da onde, sim, considerando que a gente quer mostrar apenas os rochas principais, a gente não pode apenas mostrar a geometria do 4WS, já que esse coeficiente não possibilitava isso. A gente resolve os seus projetos, para 14 mil máximo 10, por causa das brechas mineralizadas, a gente usa tanto as brechas sociedades como as brechas
vários outros de Camila está falhando um pouquinho no seu microfone. Que a gente sabe ela não está ouvindo a gente. Em relação aos bichos, né? Que a gente Ela tirou o dos andares. o som dela. Aqui a gente mostrou, facilita no Brasil, isso limita desses diversos contextos geológicos que existe de descobrição. E aqui eu decidi fazer a representação dos valores de oxigênio do basalto em comparação com os índices de alteração. Então, a gente consegue observar aqui os valores, que na verdade é o rigor, que os valores para os outros de oxigênio, eles são mais elevados. Quando a gente está trabalhando com as rochas dessa zona política, mas um pouco mais proximal ainda à zona mineralizada, tá? Em comparação à alteração política, a alteração silicítica, relativamente mais proximal e distal. E a gente trabalha com a fundação, exposição primeiro artigo, espalhado, constituição, então, o artigo 2, e o início, e tomar que a defesa em rosto. Serra Sul estão dentro dos jaspelitos, né? É como se formou a camada lá de sedimento vulcanogênico, lá de sedimento químico, e depois veio uma reativação do sistema e começou a percolar fluido de novo e formando as brechas do jaspelito. Então o jaspelito é distal ao vente e depois passou esse fluido. E no GT57 você está dentro dos basaltos. Tem fragmento, tem brecha com jaspelito, tem outras coisas ali dentro. Que seria uma exalação mais original do fundo oceânico de Carajás, do Grão-Pará, que dá essa carga metálica toda. Então, por exemplo, ó, os senhores de zinco, no sedimento de corrente que a gente tem em Carajás, eles mapeiam o jaspelito, ok? Então, toda a drenagem que sai, onde tem jaspelito, tem teor de zinco mais alto. O cobre não tem essa dispersão, mas o zinco sim. E quando a gente vê as anomalias de solo de zinco, por exemplo, de zinco não, de cobre, ela está ligada à estrutura, né? Enquanto essa de zinco está ligada às exalações e à formação dos jaspelitos. Outra coisa que você tem que falar no seu trabalho. A gente está numa discussão, toda hora que entra um jogo novo, para orientar alguém, volta para as granadas metamórficas, ok? Então, assim, essa área aí que você está estudando, você tem que falar do metamorfismo disso aí. Qual é o metamorfismo que tem aí? Para mim não tem metamorfismo nenhum, é só espiritização. Mas você tem que dizer isso no seu trabalho. Porque cadê o metamorfismo regional que não metamorfiza essa área? Então você vai destruir o metamorfismo regional dizendo que sua área não tem metamorfismo, mas tem que falar isso no seu trabalho, que isso é fundamental para a gente entender Carajás. Então como é que aquelas calcedônias, outra coisa, a temperatura dessas magnetitas, né? A gente tem que ver isso, porque essa magnetita da brecha, que ela é quase um gel que está saindo ali junto da exalação, vai dar totalmente diferente lá do Jatobá, do Sequeirinho, do Salobo. Então, essas coisas que a gente usa depois para classificar os depósitos, lá, a evolução. Por exemplo, o seu trabalho e o trabalho do Luiz, o seu trabalho tem que ter umas coisas parecidas com o trabalho do Luiz para a gente comparar essa evolução, ok? Desses fluidos de fundo oceânico distinto dos fluidos hidrotermais. E se teve alguma remobilização do fluido hidrotermal sobre as rochas vulcânicas, vai remobilizar esse material que você está estudando. Vai ter esse marcador lá. Como é os ETRs aí desse material todo, né? Como é essa dinâmica toda que a gente está
está trabalhando. Então, isso, eu acho que isso tem que ficar um pouquinho mais claro aí nas suas conclusões. Você não fala nada sobre isso. Tem que falar, porque tem uma geologia básica aí que está bem caracterizada por você lá no seu trabalho. Sim. Você se ficou preso muito naquele gráfico lá de alteração, né, de índice de alteração, e aí eu acho que você tem que, lógico, você tem que apresentar aquele dado, mas tem que falar um pouquinho da geologia, da associação mineralógica, da associação litológica, de como aquilo evoluiu dentro da bacia do Grão-Pará, aquele fundo oceânico que tem esses ventos. Você está falando lá de fluidos bacinais, né? Então, olha aí o boro e o cloro desses fluidos para a gente ver se eles têm igual os outros do OCG. Teve fontes evaporíticas que contaminou esse fluido, que percolou todo o assoalho, esquentou e subiu de novo. Então, assim, toda aquela dúvida lá do IOCG, se tem fluido bacinal ou não, quem vai resolver é você, estudando um lugar que não tem IOCG. Sim. Então, é isso que eu acho que você teria que puxar um pouco para essa discussão básica do entendimento da bacia, da metalogenia da bacia como um todo. Okay? E você tem muita informação que dá para fazer isso. É só você valorizar um pouco esse aspecto no seu trabalho. Sim. Eu acho que eu acabei trazendo um pouquinho menos das conclusões também que a gente acabou fazendo na qualificação, mas realmente a questão do metamorfismo eu também pontuei muito bem ao isso de preservação, né, da esmectita e da calcedônia, e que se tivesse um metamorfismo sobreposto ali, a gente teria no mínimo transformação dessas fases para alunos silicatos, dependendo do grau de metamorfismo. Então, foram pontos que eu acabei não trazendo para a apresentação, mas foram pontuados ao longo do artigo. Camila, fiquei com algumas dúvidas. Você não tem marcacita? Marcacita? Tem alguma foto sua de pirita, uma pirita bem medral que parecia marcacita. E se for, depois a gente pode checar, é muito interessante, né? Porque essa foto, essa bem bonita, mais bonita que a F. Os cristais, você observou anisotropia alguma nessas mostras, não? Não percebi. Todas elas são bem sinais nupciais, isótropos. Tecido não tinha anisotropia. Seria até muito interessante, porque seria mais uma coisa condizente com essas temperaturas de calcedônia, de saponita, né? Porque aí seria um polimorfo de temperatura menor, me pareceu na foto, mas tudo bem. Outra dúvida, Camila, nos seus dados de, aliás, CPMS dos sulfetos, você analisou in situ esses grãos de sulfeto? Sim. Você apresentou só as médias, ou você... eu fiquei com dúvida se você tem o número de análises, se você apresentou, você fez uma média, apresentou? Tenho sim, só que eu havia cortado, tem voxplots, tem análise, só que a gente vai ter que reduzir de novos dados. Tá. Porque eu não cheguei numa redução que eu estou muito contente ainda, então quero fazer um refinamento. Esses dados tem que ter um super cuidado, né, na redução, não é muito trivial, né? Sim. Não, tá legal. E os dados de isótopos estáveis, você analisou rocha total, é isso? Também. E você analisou é isso que eu fiquei em dúvida, se tá o basalto... Isso. Aqui, apenas para representar, eu botei o basalto versus aqueles índices. Eu não sabia como se comportava, porque eu classifiquei também esses basaltos, né, de acordo com... Porque, assim, por mais que eu tentei pegar as amostras mais preservadas, falar em amostra preservada lá era um pouquinho complicado, né? Então,
Você está falando alguma coisa? Só para vocês não parem de... Não, estava te ouvindo. Tá bom, ok. Então, a gente tem aquelas amostras que representam uma zona mais rica em alterações císticas, amostras que representam uma alteração mais crítica, e a gente consegue observar que os valores mais elevados de oxigênio 18 estão relados das zonas localizadas que cortam essa zona crítica. Mas são todos dados de rocha total? Essa aqui é a minha dúvida. Você analisou o basalto, você analisou o basalto cloritizado, você não analisou a clorita? Não, clorita não. Não, tá legal. Existem vários trabalhos clássicos assim, de VMS discutindo esses dados em rocha total. Inclusive, esse aumento dos isótopos de oxigênio, eles são considerados um trend causado por interação fluido-rocha no sistema VMS em baixa temperatura, porque isso vai resultar em um aumento dessas razões. E isso seria um halo mais distal do sistema VMS. E o proximal, geralmente, é onde tem um influxo de fluidos mais quentes, ele vai dar uma diminuição em relação às rochas hospedeiras. E geralmente o sistema é zonado, você tem essa anomalia de valores mais positivos e mais negativos. Isso faz algum sentido? Ter essa anomalia mais... Porque, claro, a clorita, ela é considerada como proximal, mas você tem diferentes composições de clorita em relação ao sistema, né? Eu não sei se vale a pena pensar nisso, procurar esses trabalhos também para interpretar esses dados, que eles são bem interessantes, Camila. Tá. Esses valores, essa variação, você fala para clorita? Não, para a rocha total. Para rocha total. Porque, assim, o que a gente está imaginando é que você tem um basalto que está interagindo com os fluidos, desde os fluidos frios, né, a água do mar interagindo com essas rochas, até essa água muito aquecida que volta nos ventos, nas fumarolas. E, então você tem um sistema que tem um zonamento, desde valores bem mais altos, mostrando essa interação fluido-rocha, e zonas de descarga desses fluidos que os valores vão ser mais negativos. Isso é usado às vezes para vetorizar, né, o sistema VMS. E outra coisa, Helena, também, provavelmente essa clorita, ela é magnesiana ou é férrica, Carol? É férrica. Pois é, porque geralmente se espera nessas cloritas de VMS ser mais magnesiana, porque você tem percolação da água do mar. Porque ela é formada a partir da água do mar. E a férrica a mais distal, né? E a mais proximal, um pouquinho mais férrica. Então, a mais proximal também, porque, na verdade, o magnésio, ele é incorporado na rocha por causa da água do mar. Então, quanto maior essa interação... Pelo que a gente conseguir ver no neve, também pelas próprias cores de interferência, demonstravam mais a ocupação terrena chuvosita. Só que... essa é uma característica que é diferente de um sistema mais VMS, que as cloritas são mais magnesianas. Aí você tem que dar uma explicada porque essas aí são mais férricas. Essas ligadas a essas calcedônias, a essas brechas sulfetadas. Essa parte hidrotermal. Aí você pode falar assim, ó. Não, essas cloritas férricas indicam que tinha muito ferro no sistema, tanto é que formou aqueles pacotes imensos de jaspelitos, com magnetita e com hematita. Não sei. Porque Carajás é um depósito do tipo alguma, assim, gigantesco, não existe nada no mundo de um jaspelito tipo VMF, né? Porque você tem essas rochas que geraram essa quantidade de ferro, os organogênicos, são ricas, muito ricas em ferro. Senão não ia gerar tanto jaspelito, tanto ferro. Né? Então, eu não sei se essas cloritas podem estar indicando isso, você tem que pensar um pouco nessas coisas. É o seguinte, eu tive uma aluna de doutorado, Camila, que ela estudou
os basaltos na base do minério de ferro da Serra Norte, tá? Principalmente N4 e N5, ok? E toda a alteração hidrotermal, desde basalto mesmo, encostado no minério, até eles virarem gabro e tal, etc. Bom, e esses basaltos, eles eram ferrificados de um jeito, hematitizados de um jeito, que eles quase ficavam com cara de minério de ferro. Uma coisa realmente muito impressionante. E eles experimentavam um processo de cloritização muito, muito intensa, tá? E uma das coisas que a gente queria ver se a gente conseguia distinguir era o que era clorita do fundo oceânico, né? Da época, então, da interação com a água do mar, como a Helena falou, lá com a água fria e tal. A clorita do fechamento, né, da obducção desse cinturão, tá? E a clorita hidrotermal, ok? Que, obviamente, foi utilizado o ferro dessa clorita para formar hematita. Bom, ela fez um trabalho magnífico com essa clorita e ela conseguiu distinguir as 3 cloritas, elas plotaram em campos muito distintos. Infelizmente, essa minha aluna, ela é da CPRM, ela era da CPRM, a Márcia Zucchetti, e quando ela terminou o doutorado, ela nunca publicou nada. Ela passou um ano na Austrália, produziu coisas espetaculares, de infusões fluidas, de tudo que você pode imaginar. Eu tenho essa dívida com o professor Stefano até hoje. E eu, sinceramente, nunca tive tempo de eu, e Helena deve ter aluno que é igual, a mesma coisa, você vai pegar o trabalho do aluno e publicar, você tem a fila anda, né? Você tem 500 coisas para fazer. E logo depois ela se aposentou, ela foi para Petrobras, aliás, ela saiu da CPRM, foi para Petrobras e logo depois se aposentou. Eu e Rosaline ainda publicamos